A Vida Invisível de Addie LaRue. Os deuses antigos podem ser grandiosos, mas não são bondosos nem compassivos. São volúveis, instáveis como o luar refletido na água ou como as sombras durante uma tempestade. Se insistir em evocá-los, preste atenção. Tome cuidado com o que pede. Esteja disposta a pagar o preço. E não importa o quão desesperada ou em perigo esteja, nunca faça preces aos deuses que atendem depois do anoitecer. Estelle Magritte, 1642 a 1719. Villon-sur-Sarthe, França, 29 de julho de 1714. Uma garota está correndo para salvar a própria vida. A brisa do verão arde em suas costas, mas não há tochas nem multidões enfurecidas. Somente os lampiões distantes da festa de casamento e o brilho avermelhado do sol que colide no horizonte, partindo e espalhando-se pelas colinas. A garota corre, sua saia se emaranha na grama enquanto ela dispara em direção à floresta, tentando vencer a luz agonizante. Vozes ecoam pelo vento, gritando seu nome. Adeline! 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 Sua sombra se alonga à frente, comprida demais, com os contornos já borrados, e florzinhas brancas caem de seus cabelos, cobrindo o chão como se fossem estrelas. Ela deixa uma constelação no seu rastro, muito parecida com aquela nas suas bochechas. 7 sardas, uma para cada amor que ela conheceria. Foi o que Estelle tinha dito quando a garota ainda era uma menina. Uma para cada vida que viveria. Uma para cada Deus que a protegia. Agora aquelas 7 marcas debocham dela. Promessas, mentiras. Ela não conheceu nenhum amor. Não viveu nenhuma vida. Nunca encontrou um Deus. E agora não tem mais tempo. Mas a garota não desacelera. Não olha para trás. Não quer ver a vida que está ali. À espera. Estática como um desenho. Sólida como um túmulo. Ela apenas corre. Parte 1. Os deuses que atendem depois do anoitecer. Título da obra: Revenir. Artista: Arlo Mirri. Data: 1721 a 2 depois de Cristo. Técnica: escultura de madeira de freixo e mármore. Proveniência: emprestada do Museu de Orsay, em Paris. Descrição: uma série de esculturas de 5 pássaros de madeira em poses e estágios variados de pré-voo, dispostas sobre um pedestal estreito de mármore. História: um autobiógrafo cuidadoso, Miré mantinha diários que proporcionam maior compreensão sobre a sua mente e seus processos artísticos. Ele atribuiu a inspiração para a obra Revenir a uma estatueta encontrada nas ruas de Paris no inverno de 1715. O pássaro de madeira, achado com uma das asas quebrada, é supostamente representado pelo 5º pássaro da sequência, ainda que intacto, prestes a alçar voo. Valor estimado: $175 mil. Nova York, 10 de março de 2014. 1. A garota acorda na cama de outra pessoa. Fica deitada completamente imóvel. Tenta prender o tempo como se prendesse a respiração. Como se, apenas pela sua força de vontade, pudesse impedir que o relógio avançasse, que o rapaz ao seu lado acordasse, que a lembrança da noite que passaram juntos morresse. Mas ela sabe que não pode. Sabe que ele vai esquecer. Eles sempre esquecem. Não é culpa dele. Nunca é culpa deles. O rapaz ainda está dormindo e ela observa o lento sobe e desce de seus ombros, o ponto da nuca onde os cabelos castanhos formam cachos, a cicatriz ao longo das costelas, detalhes memorizados há muito tempo. O nome dele é Toby. Na noite passada, ela disse a ele que se chamava Jess. Mentiu, mas só porque não pode dizer o seu nome verdadeiro.
um dos pequenos e cruéis detalhes escondidos na grama, como urtigas, farpas ocultas feitas para ferir. O que é uma pessoa, senão as marcas que deixa para trás? Ela aprendeu a caminhar entre os espinhos, mas não consegue evitar alguns cortes. Uma lembrança, uma fotografia, um nome. No mês passado ela foi Claire, Zoe e Michelle. Mas 2 dias atrás, quando se chamava Elle, e os dois estavam fechando uma lanchonete tarde da noite depois de um dos shows dele, Toby disse que estava apaixonado por uma garota chamada Jess. Só não a tinha conhecido ainda. Então, hoje ela é Jess. Toby começa a despertar, e ela sente aquela velha conhecida dor no peito enquanto ele se espreguiça e vira o corpo em sua direção. Mas não acorda ainda. Seu rosto está a poucos centímetros do dela, com os lábios entreabertos em meio ao sono, os cachos castanho escuros encobrindo os olhos e os cílios escuros sobre as bochechas pálidas. Certa vez, a escuridão provocou a garota enquanto eles passeavam ao longo do rio Sena. Disse que ela tinha um tipo, insinuando que a maioria dos homens que escolhia, e até mesmo algumas das mulheres, se pareciam bastante com ele. Os mesmos cabelos castanho escuros, os mesmos olhos penetrantes, as mesmas feições bem delineadas. Mas não era justo. Afinal de contas, a escuridão só tinha aquela aparência por causa dela. Tinha sido ela quem lhe dera forma, que escolhera como identificá-lo, o que enxergar. Você não se lembra? Ela perguntou a ele naquele momento, quando não era nada além de sombras e fumaça. Minha querida, ele respondeu com seu jeito suave e sonoro. Eu era a própria noite. Agora é manhã, em outra cidade, em outro século. A luz clara do sol penetra entre as cortinas e Toby se remexe de novo, emergindo do sono leve. A garota, que chamava Jess, prende a respiração mais uma vez, enquanto tenta imaginar uma versão desse dia em que ele acorda, a vê e se lembra. Em que ele sorri, acaricia o seu rosto e diz, bom dia. Mas isso não vai acontecer. E ela não quer ver a expressão familiar de confusão. Não quer assistir ao rapaz tentando preencher as lacunas onde a lembrança dela deveria estar. Nem testemunhar enquanto ele se recompõe e assume uma postura de indiferença casual bem ensaiada. A garota já viu essa atuação o suficiente. Conhece toda a cena de cor. Então sai da cama de fininho e vai para a sala de estar na ponta dos pés descalços. Avista o próprio reflexo no espelho do corredor e repara no que todo mundo repara. As 7 sardas, espalhadas como uma faixa de estrelas sobre o nariz e as bochechas. Sua constelação particular. Ela se inclina para a frente e embaça o vidro ao respirar. Traceja a ponta do dedo pela nuvem de condensação conforme tenta escrever o próprio nome. A, D... Mas só chega até aí, antes que as letras comecem a se dissolver. O problema não é a técnica. Não importa como tente dizer o próprio nome. Não importa como tente contar a própria história. E ela tentou, várias vezes. Com lápis, com tinta, com pintura, com sangue. Adeline. Ade. Larue. É em vão. As letras se desintegram ou esmaecem. Os sons morrem na sua garganta. Ela afasta os dedos do espelho e se vira, examinando a sala de estar. Toby é músico, e os sinais de sua arte estão por toda parte. Nos instrumentos apoiados na parede, nos versos e notas rabiscados e espalhados sobre as mesas, faixas de melodias lembradas pela metade entre listas de compras e tarefas semanais pendentes. Mas aqui e ali há vestígios de outra mão. As flores que ele começou a cultivar no parapeito da cozinha, embora não consiga lembrar quando o hábito se iniciou, o livro sobre Rilke que não se recorda de ter comprado, coisas que permanecem, mesmo quando as lembranças se vão. Toby sempre demora para se levantar, então Ade prepara uma caneca de chá para si mesma. Ele não bebe chá, mas a lata de folhas soltas do Ceilão já está no armário, ao lado de uma caixa de saquinhos de seda, uma relíquia obtida em uma ida à mercearia de madrugada, um rapaz e uma garota perambulando pelos corredores de mãos dadas, porque não conseguiam dormir, porque ela não estava disposta a deixar que a noite terminasse, porque não se sentia pronta para abrir mão daquilo.
Ela ergue a caneca e inala o aroma enquanto as lembranças vêm à tona junto com o cheiro. Um parque em Londres, um pátio em Praga, uma casa de chá em Edimburgo. O passado estendido como um lençol de seda sobre o presente. É uma manhã fria em Nova York e as janelas estão embaçadas pela geada. Então ela puxa uma manta do encosto do sofá e envolve os ombros. Um case de violão está ocupando um dos cantos do sofá, e o gato de Toby, o outro, de modo que ela se acomoda no banco do piano. O gato, que também se chama Toby. Assim posso falar sozinho sem soar tão estranho, ele explicou. A encara enquanto ela assopra o chá. Ela fica se perguntando se o gato se lembra. Suas mãos estão mais aquecidas agora. Ela coloca a caneca sobre o piano, tira a capa de cima das teclas, alonga os dedos e começa a tocar do modo mais suave possível. No quarto, pode ouvir Toby, o humano, se mexendo na cama, e cada centímetro do corpo dela, dos ossos à pele, se retesa de pavor. Esta é a parte mais difícil. Adi poderia ter ido embora. Deveria ter ido embora. Saído de fininho enquanto ele continuava dormindo, quando a manhã ainda era uma extensão da noite que passaram juntos. Um momento conservado em âmbar. Mas agora é tarde demais. Então ela fecha os olhos e continua tocando. Permanece com a cabeça abaixada enquanto ouve os passos dele sob o som das notas. E continua movimentando os dedos quando sente sua presença na soleira da porta. Ele vai ficar parado ali, assimilando a cena e tentando reconstruir a linha do tempo da noite passada, se perguntando por que tudo evaporou, quando ele poderia ter conhecido uma garota e a levado para casa. Se ele teria bebido demais, por que não se lembra de nada? Mas ela sabe que Toby não vai interrompê-lo enquanto estiver tocando. Então desfruta da música por mais vários segundos antes de se forçar a diminuir o ritmo, erguer o olhar e fingir que não se dá conta da confusão na expressão de seu rosto. Bom dia, diz ela, com a voz animada e o sotaque, que costumava ser da área rural da França, agora quase imperceptível. Bom dia, responde ele, passando a mão pelos cachos castanho escuros soltos. Em seu favor, Toby tem o mesmo aspecto de sempre, um pouco atordoado e surpreso por ver uma garota bonita na sua sala de estar, apenas de calcinha sutiã e com a camiseta da sua banda preferida debaixo da manta. Jazz, diz ela, fornecendo o nome que ele não consegue encontrar na memória, pois não está ali. Tudo bem se você não se lembra. Toby fica corado e afasta Toby, o gato, enquanto afunda nas almofadas do sofá. Desculpa, isso não é do meu feitio. Não sou esse tipo de cara. Ela sorri. E eu não sou esse tipo de garota. Ele também sorri. E é como se um raio de luz desfizesse as sombras em seu rosto. Toby acena para o piano com a cabeça, e ela gostaria que ele dissesse algo do tipo: eu não sabia que você tocava. Mas em vez disso, ele diz: você toca muito bem, e toca mesmo. É incrível tudo que você pode aprender quando tem tempo. Obrigada, responde, deslizando a ponta dos dedos pelas teclas. Toby fica inquieto e escapa para a cozinha. Quer café? Pergunta, vasculhando os armários. Eu encontrei o chá. Ela começa a tocar uma música diferente. Nada complexo, apenas uma sequência de notas. O início de alguma coisa. Encontra a melodia, a acolhe e a deixa deslizar entre os seus dedos enquanto Toby volta silenciosamente para a sala, com uma xícara fumegante nas mãos. O que você estava tocando? Pergunta, com um brilho nos olhos característico dos artistas, escritores, pintores, músicos, qualquer pessoa propensa aos momentos de inspiração. Parecia familiar, ela dá de ombros. Você tocou para mim ontem à noite. Não é mentira. Não exatamente. Toby tocou mesmo, depois que ela mostrou a música a ele. Sério? Pergunta, franzindo o senho. Já está deixando o café de lado e pegando um lápis e um bloco de notas na mesinha mais próxima. Nossa, eu estava bêbado mesmo. Ele sacode a cabeça ao dizer isso. Toby nunca foi daqueles compositores que preferem trabalhar alterados. Você se lembra de como continuava? Pergunta, virando as folhas do bloco. Ela recomeça a tocar, guiando Toby pelas notas. Ele não sabe, mas faz semanas que está trabalhando nessa música. Na verdade, os dois estão juntos. Ela sorri de leve enquanto continua tocando. Esta é a grama entre as urtigas. Terra firme onde pisar. Não pode deixar a própria marca.
Mas, se for cuidadosa, pode dá-la para outra pessoa. Nada concreto, sem dúvida, mas a inspiração raramente é. Toby pega o violão, equilibrando-o sobre um dos joelhos, e segue a melodia, murmurando para si mesmo que a música é boa. É diferente, é especial. Ela para de tocar e fica de pé. Já vou indo. A melodia se desfaz nas cordas enquanto Toby ergue o olhar. Quê? Mas eu nem conheço você. Exatamente, responde ela, indo em direção ao quarto para pegar suas roupas. Mas eu quero conhecer você, diz Toby, deixando o violão no chão e a seguindo pelo apartamento. E este é um momento em que nada parece justo. O único momento em que ela sente a onda de frustração ameaçando arrebentar. Porque ela passou semanas conhecendo o rapaz. E ele passou horas se esquecendo dela. Calma aí, pede Toby. Ela odeia esta parte. Não devia ter ficado. Devia estar fora do seu campo de visão assim como estava da sua mente. Mas há sempre uma esperança insistente de que dessa vez vai ser diferente. De que dessa vez eles vão se lembrar. Eu lembro, diz a escuridão no seu ouvido. Ela sacode a cabeça, forçando a voz a desaparecer. Por que tanta pressa? Me deixa pelo menos preparar o café da manhã para você, diz Toby. Mas ela está cansada demais para jogar o mesmo jogo outra vez tão cedo. Então mente. Diz que tem algo para fazer e não se permite parar nem sequer por um instante, porque se parar, sabe que não vai ter forças para começar de novo. E o ciclo vai se repetir, só que dessa vez começando de manhã e não à noite. Mesmo assim, o fim não seria nem um pouco mais fácil, então, já que tem de recomeçar o caso do zero, prefere que seja com uma paquera em um bar em vez de na manhã seguinte, em uma noitada da qual apenas ele não se lembra. De qualquer jeito, nada disso vai importar daqui a pouco. Chess, espera, diz Toby pegando sua mão. Titubeia, procurando as palavras certas, depois desiste e começa de novo. Eu tenho um show hoje à noite, no Alloway. Você devia ir. Fica lá na... Ela sabe onde fica, óbvio. Foi lá onde eles se conheceram pela primeira, pela quinta e pela 9ª vez. E quando ela aceita o convite, ele abre um sorriso deslumbrante, como sempre. Promete? Pergunta ele. Prometo. Te vejo lá. Suas palavras estão cheias de esperança enquanto ela se vira e sai pela porta. A garota olha para trás e diz: não se esqueça de mim nesse meio tempo. Um velho hábito, uma superstição, uma súplica. Toby balança a cabeça, como se fosse possível. Ela sorri, como se fosse só uma piada. Mas enquanto se obriga a descer as escadas, Adi sabe que já está acontecendo. Sabe que assim que ele fechar a porta, ela já vai ter desaparecido.